Olá, seja bem-vindo ao canal WPFest, onde aqui você efetivamente aprende a trabalhar com WordPress e Elementor Pro de maneira profissional. Bom, essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, basicamente vai falar para vocês algumas coisas importantes sobre como montar uma página dinâmica que passa informações através de uma variável de link. Ficou complexo? Vai ficar mais fácil daqui um pouquinho mais, tá? Para ajudar, antes de começar a aula, assina o nosso canal, clica ali no sininho, ativa ele para você ficar sabendo das novidades que vão acontecer agora por aqui, que vão ser constantes a partir de agora, certo? Bom, bora lá, vamos falar sobre o vídeo então. Galera, é o seguinte, antes de começar, é preciso entender o seguinte, uma página dinâmica, ela vai receber uma variável, ela vai receber uma informação que virá através do link de vocês, certo? Vocês vão dar uma informação no link e esse link vai alterar, seja visual, alguns componentes visuais da página e também alguns textos da página. Isso para quem vai fazer, por exemplo, vai rodar uma landing page de tema, por exemplo, uma landing page como aqui no caso do exemplo que eu vou mostrar para vocês. Uma landing page que vai mostrar quando o cara é designer, quando o cara é gestor de tráfego, quando o cara é outra profissão. A gente precisa alterar, às vezes, essas páginas e criar 10, 20, 30 páginas iguais. Nesse formato que eu vou mostrar para você, não fica complicado de fazer e você vai fazer apenas uma única página que vai receber todas as informações e vai só precisar trocar através da variável que vai estar lá em cima, certo? O que eu quero dizer para você também, tá? Uma outra informação bem importante. Existem algumas limitações, sim, de fazer esse tipo de situação, de fazer esse tipo de aplicação de projeto para gerar resultados. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar com uma informação onde fica simples de fazer e evoluir. Basta vocês depois ir pensando com inteligência em cima do que eu vou ensinar, que vocês vão conseguir aplicar em outros pontos. Então vamos lá, vamos mostrar aqui na prática como é que funciona isso, tá? Esse aqui é o planejamento do projeto que eu estou fazendo para mostrar para vocês, tá? Esse livro é um e-book fictício que eu montei aqui rapidamente para mostrar para vocês a respeito de otimização de tempo. Então aqui eu montei aqui uma questão. Ó. Este e-book é para você, profissional. Então quando você for pensar lá, eu fiz ali dentro de colchetes a profissão, eu fiz ali, por exemplo, vai ser designer, ou vai ser advogado, ou para você vai ser gestor. Aqui eu estou usando o Adobe XD para planejar o meu projeto. Então aqui eu já tenho onde vai ser a variável que vai trocar. E de texto, basicamente, vai ser a única variável que eu vou trocar. Quando o cara entrar, eu quero também dar uma formatação mais personalizada para o cara. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma dessas imagens aqui para ele quando ele entrar. Então, se o cara é gestor de tráfego, eu vou colocar essa imagem, tá? Se o cara é designer, eu vou colocar essa imagem aqui, certo? Maravilha. Vocês notam também que eu já fiz a programação visual dele tanto para desktop quanto para mobile, já montando a adaptação dele, justamente para que quando eu for para lá, eu não tenha perigos em adaptação, coisas que eu preciso fazer, porque já foi tudo planejado aqui antes, tá? Essa é uma regra que a gente fala muito no WPFest, o meu curso de otimização, que é planejamento. Faz toda a diferença na hora de montar um site. Então essa página inteira aqui, como ela vai ser composta, tá? De imagem, vocês só vão ter duas imagens nessa página. O livro e o fundo, tá? Tá aqui os fundos separados, certo? Tá aqui o livro também separado, agora basta exportar o e-book aqui, tá? E exportar ele direitinho. O que vai acontecer aqui também? Cada uma dessas imagens tem uma necessidade. Então já vou dar uma dica para vocês de otimização. Aqui vocês vão fazer a exportação dessa imagem em PNG e vão selecionar ele aqui.
E quando vocês exportaram ele em PNG, ele vai ficar grande. Vocês vão ter que otimizar essa imagem antes de entrar. Mas essa aula não é o foco. O foco é explicar para vocês como fazer a exportação, como montar lá também a página mais ou menos nesse sentido. Cada imagem dessa daqui já tá o nome, ó, fundo gestor, fundo ebook, fundo design. Essa imagem aqui vai ser a imagem que eu vou usar ela como coringa. Quando nenhuma das condições baterem, vocês vão usar essa imagem, certo? Separado as imagens, design montado, vamos para o Elementor. E aí aqui eu já tenho as imagens que estão upadas dentro do arquivo, tá? As 4 imagens que estão aqui, uma é o livro, obviamente, que já foi otimizado e eu fiz o upload dele para cá. A outra é a imagem genérica, que eu vou precisar copiar o URL dela. A imagem também do gestor e a imagem do designer, tá? Bom, para explicar isso melhor agora, eu vou montar aqui, vou trazer aqui já para a página montada. Eu já estou com a página, essa página aqui completamente montada para vocês. Ó. Já fiz também a questão de adaptação, está toda pronta também adaptada, certo? Aqui também cabe uma dica para vocês que estão acompanhando esse vídeo, tá? Se vocês notarem, olha só que legal. Eu tenho 2 únicas seções, 2 colunas e aqui eu só tenho uma coluna. Opa, mas como assim tu montou 3 itens sem coluna? Exatamente, caro amigo. Nem sempre você precisa colocar tabela para tudo, nem sempre você precisa colocar seção e colunas para tudo. Principalmente aqui, ó, a galera que faz isso e que faz isso daqui para fazer 2 colunas, saibam que vocês estão afetando direto a performance de vocês. Quem ensina ou mostra esse tipo de condução, saiba também que essa pessoa não está lhe ajudando a reduzir uma coisa chamada carga DOM, ou seja, o número de componentes da página. Mas isso é assunto para um outro vídeo, não para esse aqui agora, tá? Então tá aqui, ele aqui são 3 ícones, ó, que eu tirei o ícone e deixei só como texto. Tá montada a página. Bem, aqui vem os segredos, tá? Vamos começar puxando aqui um título novo para cá, certo? E aqui nós vamos fazer a formatação dele, como vocês estão acostumados a fazer aí direto no Elementor. Eu já tenho as cores pré-definidas, isso indifere para mim aqui, tá? Na formatação aqui eu vou colocar 30, vou transformar esse cara aqui em maiúsculo, capitalismo não, maiúsculo, tá? E aqui tem uma questão. Notem que aqui nós temos uma coisa chamada tags dinâmicas, tá? As tags dinâmicas vão trazer para você algo que vem do link. Então nós vamos selecionar aqui o parâmetro de consulta, tá? E nessa chavezinha aqui você vai ter dentro dela 2 tipos. O tipo post, que é quando você manda o parâmetro, e o tipo get, que é quando você recebe o parâmetro, certo? Quando a gente está recebendo o parâmetro, a gente tem que dizer assim, ó, qual é o parâmetro que eu tenho que avaliar? Então nós vamos chamar esse parâmetro de profissão, tá? Lembrando, sempre minúsculo, sem acento, sem nada. É só letras aqui mesmo normais, não pode ter acento, nem ser cedilha, nem nada. Procure sempre usar os nomes de parâmetro assim, tá? Se for querer separar eles, usa, por exemplo, para profissão, tag, tá? Um tracinho, mas preferencialmente todo o texto, tá? Em avançado, vocês vão ter o texto que vai ser recebido antes e o texto que vai ser recebido depois. Então, olhando aqui pelo Adobe XD, nós temos aqui este e-book é para você, profissão. Então, o antes é isso aqui, ó. Este e-book é para você, espaço. Coloque o espaço aqui, tá? Copie esse texto para já estar com ele guardado. E aqui vocês vão colocar nada, absolutamente nada, porque aqui a tag dinâmica ela vai pegar no final. Se você quiser colocar alguma coisa depois da tag dinâmica, tudo bem. Quando este texto
não encontrar nenhuma condição, eu vou colocar um outro texto que é assim, ó. Este e-book é para você que procrastina. Procrastina. Trabalho. Certo? Maravilha. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai colocar uma frase quando não encontrar a tag dinâmica, para que seja genérico, tá? E quando ele encontrar a tag dinâmica, ele vai colocar ela. Não está aparecendo aqui porque não está recebendo o parâmetro ainda. Vai ser só quando a gente colocar. Eu vou deixar esse aqui. Esse aqui já está pronto também, ó. Só mostrando para vocês. Ele está aqui o parâmetro de consulta, profissão. Tá ali, ó, os mesmos detalhes que eu mostrei para vocês. Só que eu fiz aqui de novo para vocês verem. Bom, vamos salvar esse cara agora. Agora que ele salvou a nossa página, a gente vai pré-visualizar ela e vai acontecer um efeito estranho aqui. Vai mostrar os dois procrastina, né? Tal. Não mostrou nada. Por quê? Porque a gente não passou o parâmetro profissão para ele capturar. Então, como é que a gente vai fazer o parâmetro profissão? Vocês vão colocar assim, ó. Interrogação, profissão, e aqui, ó, o igual designer. Vamos ver. Designer, tá? Notaram que também mudou o fundo? Eu já vou mostrar como é que muda o fundo a partir de agora. Aqui, por enquanto, eu só quero mostrar para vocês o texto, tá? Bem, o texto foi alterado aqui por causa do designer. Vamos botar aqui para designer 2, tá? Olha só. Quando o designer 2 entra, certo? Ele não encontra nenhuma regra dita para ele para fundo. Então ele colocou a regra do fundo anterior. Estou mostrando isso já funcionando para mostrar como vai ser feito isso na prática. Então tá aqui, ó, designer 2, designer 2. Daria para fazer várias coisas, até ocultar itens aqui e tal. Não é a ideia. Só quero mostrar para vocês que dá para colocar aqui agora a profissão do cara, tá? Bom, feito isso, vou deletar aqui só para não ficar duplo, tá? Já está aqui um pronto. A partir de agora, o que a gente precisa fazer é criar as condições para que esse cara aqui, esse fundo aqui, seja trocado, tá? A primeira condição que vocês vão ter que fazer é a seguinte, ó. Aqui em ID CSS, vocês vão usar de novo a tag dinâmica para que ele receba o parâmetro de consulta getProfissão. E tá ali, ó. Ele já recebeu agora o parâmetro de consulta getProfissão, tá? Por quê? Quando entrar o parâmetro vindo de lá, ele vai colocar o ID. ID é como se fosse um CSS, uma classe CSS, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quando ele coloca o ID aqui nesse cara, ele vai mostrar para esse cara aqui, ele vai incluir no código HTML desse cara uma hashtag, um sustenido, com o parâmetro da profissão. E eu consigo agora pescar esse parâmetro e através de CSS personalizado, eu vou conseguir colocar qual é o fundo que vai ser aplicado ali, tá? Por que existe esse fundo profissão? Quando o fundo do parâmetro get que está vindo, aquele parâmetro que eu defini aqui do ID, não for encontrado, ele vai usar o fundo profissão como backup para colocar um fundo genérico, para não ficar sem fundo ali, tá? Então, como vai funcionar essa programação aqui no CSS? Olhando agora aqui, tá? O fundo profissão é aquele cara que é o Coringa. Não tem nenhuma imagem, a gente vai buscar ela. Vocês vão colocar o ponto, porque ponto significa classe, tá? E ID, a gente representa ele lá no CSS como sustenido. Aqui como um ponto e uma classe, fundo profissão, vocês vão copiar esse nome que vai estar aqui, se vocês quiserem mudar, tá? Fundo profissão. E aqui vocês vão começar a fazer uma regra de CSS, tá? A regra de CSS que eu usei, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui para ver se entra tudo na tela. Eu usei o código, tá? A propriedade background. Existem várias formas de programar em CSS, tá? Quando a gente trabalha com background, a gente normalmente pode trabalhar com background URL, background repeat, background position, enfim, tem vários termos específicos. E também tem o termo, a propriedade genérica, que é onde você vai fazendo menos linhas de programação, que é a que eu vou ensinar para você aqui, ó. Então eu coloquei o background,
URL, coloquei a URL da imagem, e se vocês notarem, a URL da imagem não tem o domínio, tá? Depois do .com.br, eu pego e deleto tudo que tem para cá e deixo só o que tem depois do .com.br com a barra. Isso daqui é uma questão importante. Se um dia vocês quiserem trocar esse site de domínio, a programação que vocês fizeram aqui com o domínio vai afetar, vai perder os links. Se vocês fizerem desse jeito, troca o domínio para o que vocês quiserem, ele vai capturar, porque ele pega isso aqui como a raiz do site. Ele volta para o domínio e encontra aquela pasta. Essa é a forma mais correta de ser programado no CSS, tá? Então vocês colocaram o background URL. Eu disse para que ele não repita, ou seja, ele não vai ser repetitivo, ele não vai ir se colocando um do ladinho para o outro, um para baixo do outro e tal. É um background position fixed, que ele vai ficar fixo na tela, tá? E a centralização dele, total center, tá? Não coloquei position top, nem center, nem left, nem nada. Center quer dizer centralizado, central, total, tá? Aqui eu coloquei para dividir, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei também aqui ó, o comando background, que é o mesmo comando, porém eu coloquei o size, que eu defino ele como cover, tá? O que é o cover? É quando a imagem se expande e ela ocupa toda a tela. Então tudo isso que eu fiz aqui, eu programei essa imagem que está aqui de fundo agora, tá? Já vou mostrar como aplicar isso lá. Pegando o mesmo código agora aqui, colocando ele aqui embaixo e trocando agora de classe para ID. A gente, relembrando, ID é representado não por ponto, mas por asterisco aqui, por um sustenido e tal. E vocês vão colocar aqui o nome da profissão que vocês vão querer trocar. Olha que legal. Quando colocar o nome da profissão aqui, vocês vão ter o mesmo caminho aqui, tudo certo. Porém, o nome da imagem de fundo muda aqui. O caminho da imagem do fundo está sendo alterado aqui, tá? Vocês foram lá, por exemplo, a gente vai pegar esse aqui que é o do designer, copiaram ele na URL, vieram aqui, colocaram ele aqui, que é o do designer. Olha ali ó, o que eu vou fazer, eu vou deletar todo .com.br e tá ali a imagem do designer. Novamente, ele vai aplicar o no repeat, fixed, center, e aqui tem uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha hoje com Elementor sequer tem ideia do que é isso. Important, tá? Notem que tem um ponto e vírgula aqui, e antes do ponto e vírgula eu coloquei uma tag important. Ou seja, quando aparecer essa ID aqui, prevaleça este comando sobre esse. Eu estou mandando o comando abaixo substituir o que está acima. Pode ver que o de cima não tem important. E esse aqui tem important. E esse aqui também tem important. Ou seja, eu estou provocando o comando a substituir o que está acima. Quando aquele ali de cima carrega e ele não encontra a regra, tudo bem, ele vai carregar aquele. Mas quando ele encontra uma regra dessas aqui, ele tem que ser sobreposto. E a regra que faz a sobreposição é a important, tá? Mesma coisa, eu também coloco important no background size e faço a mesma coisa para o gestor, trocando aqui o nome para gestor, tá? Podem ver que são 3 imagens diferentes que vão ser carregadas, vocês vão programar. Eu vou ter mais profissões. Qual profissão? Ah, vou ter advogado. Você vai vir aqui, advogado. Lá nas minhas imagens eu tenho uma de advogado que era de um teste que eu fiz. Eu vou puxar aqui uma imagem bem feia dele, tá? E vou fazer também aqui, ó, advogado. Substituindo aqui. Ó, tá ali o fundo advogado, tá ali. Então, temos 3 profissões para testar. Designer, gestor e advogado, certo? O que a gente vai fazer? Vai copiar esse comando CSS inteiro e aqui na linha, vocês estão usando a linha que vai receber o fundo CSS e vão colar ele aqui inteiro, tá? Todo o código eu vou deixar disponível aqui na aula agora para vocês baixarem, usarem, não precisar
reprogramar ele está todo certinho, basta só trocar o nome da profissão e o nome da imagem ali, nos casos que vocês quiserem, tá? Lembrando que se trocar o nome da profissão aqui, tem que trocar aqui, tá? E o ID ali, o ID que está recebendo é o nome da profissão que vai vir do GET. Então, só lembrando disso daí para ele, tá? Ele vai dar essas informações que ele está dizendo, você está usando Important, que ele dá um alerta, que isso aqui vai substituir o que tem em algum lugar. Então é só um alerta que ele está dizendo. A gente atualiza a página. Agora que eu salvei a imagem, eu vou pré-visualizar ela e vou botar ela como aula. Tá aqui. Quando ele carrega a aula e ele não encontra nenhuma das regras baseada no GET, porque nós não estamos passando nada, ele trocou o texto que usa o parâmetro por um texto que eu coloquei genérico. Então, se a pessoa não acessar a página através de um GET, ele vai montar essa página genérica para o cara, tá? No momento que eu coloquei aqui o profissão designer, ele já mudou para designer aqui, botou o fundo designer aqui para vocês, olha que bonito, tá? Vou colocar aqui o advogado, vai aparecer um fundo feio pra cacete agora. Apareceu o fundo feio, que eu falei para vocês, advogado, ó. E vou colocar agora o gestor. Tá aí. Mudou a imagem de fundo. E dessa forma vocês viram como montar uma página dinamicamente, personalizar ela dinamicamente com base a uma variável. Existe um único ponto que eu quero apresentar para vocês que é importante vocês saberem cuidar na hora de fazer isso, tá? Se vocês forem lá e colocar agora assim, gestor de tráfego, lembrando que o parâmetro, tá? Ele recebe uma variável. O que é uma variável? É um termo que vai variar, que vai ter alteração dentro da minha programação. Então, aquela profissão ali é uma variável, é uma tag dinâmica. Eu vou colocar agora uma variável e ele vai transformar essa tag em uma visão, vocês vão ver agora, entrando, tá lá, ó, gestor de tráfego, ele bota esse percentual 20 no lugar do espaço, porque para o comando não existe espaço. Mas na interpretação HTML ele recebe o espaço. Porém, ele não vai captar a palavra gestor aqui, porque a gente colocou na programação a palavra gestor. Tem como arrumar isso, mas aqui a ideia não é ir para muito à frente assim, não é para confundir. Então, a profissão tem que ser uma palavra só. Gestor, advogado, prestador, tipo assim, ó, dentista. Carregou uma genérica, mas carregou a dentista, tá? Por que é importante planejar essa programação? Por que é importante estruturar toda essa página dessa forma? Porque quando a gente faz esse tipo de situação, a gente tem que programar a condição que não existe, que é justamente a do dentista, ou a condição que o cara vai tentar entrar direto pelo link sem ter o get ali, sem ter a variável declarada, tá? Isso daqui é uma forma que eu mostrei para vocês de, primeiro, como montar uma página efetiva e rápida, e isso aqui vai facilitar muito a gestão da pessoa querer fazer várias campanhas personalizadas, tá? Também é uma coisa que dá uma manutenção bem menor, ou seja, imagina você ter 5, 6 profissões, 5, 6 páginas para cada um, e aí tem que trocar esse texto aqui, vai ter que trocar em 5, 6 páginas. Ah, mas dá para usar como, sei lá, como template do elemento, dá para fazer. Cara, dá, mas cada vez que você coloca esse tipo de situação, você está aumentando a carga DOM do site. Dessa forma, eu fiz algo que ficou extremamente simples, fácil e objetivo de ser programado. Você fez aqui 5, 10 páginas, 20 páginas com uma única página, só trocando um parâmetrozinho, certo? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, quem veio aqui até o fim essa página, compartilhe esse link com quem vocês acham que é importante. Melhor ainda, assina o nosso canal, se inscreve e indica a gente aí, porque quero saber de vocês
se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma e se ajudou, comentar aqui vai me fazer querer fazer mais vídeos para vocês, certo? Até o próximo vídeo.